O 14º participante da nossa série de entrevistas Câmara em Foco, em que apresentamos para nossa audiência os 17 vereadores eleitos aqui em Patos de Minas, é José Luiz Borges Júnior, reeleito para a gestão 2025-2029, com 1.668 votos pelo partido Podemos. Filho de José Luiz Borges e Maria Aparecida Alves Borges, o parlamentar de 32 anos nasceu em Patos de Minas, onde se formou em Engenharia Ambiental pelo Unipam no ano de 2015. Além disso, José Luiz é instrutor de armamento e tiro e, sem nenhum histórico político na família, decidiu ingressar na Câmara Municipal em 2020, inspirado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, sendo eleito vereador na ocasião, com 961 votos. José Luiz, obrigada, por aceitar o convite aqui do jornalismo da Jovem Pan Patos. Seja bem-vindo. Bom dia, parabéns pela reeleição. Bom dia, Sabrina, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer estar aqui, né? Eu que tenho que agradecer pelo espaço. E por incrível coincidência, aqui praticamente onde comecei, digamos, iniciei aí minha carreira política, porque na ocasião fui convidado pelo então Edilson Guimarães, que eu tenho uma grande admiração por ele, pelo fato de ter me convidado aqui, trazido para conversar, expor as nossas ideias, que na época a gente já vinha aí levando o nome do presidente Bolsonaro para as pessoas que no momento ainda eram deputado, né? E depois veio se tornar aí o nosso presidente da República e grande referência para a direita conservadora da nossa cidade. E agradecer também, né, aos meus eleitores que depositaram a confiança em mim mais uma vez. Aí eu quase dobrei a minha votação. Então, mostrou que a gente fez aí um trabalho bacana, comunicou bem também com a população e a gente quer fazer melhor ainda. Excelente. Assim como nas entrevistas anteriores, nós começamos o nosso bate-papo perguntando um pouquinho sobre a juventude, né? Um pouquinho ali da vida dos vereadores. Então, conta pra gente onde você cresceu, estudou aqui em Patos de Minas, José? Eu nasci e fui criado minha vida toda aqui em Patos de Minas, praticamente sem muitas mudanças, né? A vida toda morando ali na rua Gabriel Pereira, no bairro Nossa Senhora das Graças. Passei por pouquíssimas escolas, como só o professor Modesto. Depois fui para o Guiomar de Mello, onde que estudei praticamente por 8 anos lá. E depois vim fazer, né, o curso aí na Unipam de Engenharia Ambiental. Uma área que até então, no meu entendimento, ela era muito promissora, mas depois eu vi que era muito marketing em cima desse, digamos, desse mundo verde, né? E a gente está aí agora para poder trabalhar em cima disso e também expor algumas verdades que na parte ambiental, né, a gente vê aí muito terrorismo, muito tentando assim colocar na população muito medo na questão climática e mostrar que as coisas não são bem assim. Então, é isso aí que a gente veio para fazer. Em seus discursos na Câmara Municipal, bem como nas redes sociais, você demonstra abertamente apoio e admiração pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Como o seu interesse pela política surgiu e quando decidiu se candidatar a vereador? Interesse na política, não como digamos, um ator político, né, como algum cargo. Aconteceu foi quando eu conheci o Bolsonaro, digamos, no meio, em meados aí do ano 2015, 2016, quando a gente já estava naquele clamor, né, de buscar pessoas novas que nunca tinham participado da política, mas que traziam uma nova visão para realmente mudar de fato o nosso país. Então, foi logo após aí, digamos, o impeachment, né, da presidente Dilma, que a gente acabou vindo a trabalhar mais. E eu, na oportunidade, conhecendo mais, digamos, os campos políticos, encontrei o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, na ocasião, tive em Brasília para conhecer ele, ainda quando ele era deputado. Percebi ali que os seus ideais, os seus princípios, os valores são os mesmos que os meus e da maioria da população. E aquilo me indignava, porque como que nós não somos representados por mais pessoas como ele? Né? Então, a gente via ali que tinha assim, um espírito de patriotismo, de soberania, um amor pelo nosso país, pelas famílias também, que naquela época eram muito desrespeitadas. Né? A gente sabia que
várias pautas de esquerda estavam tomando pelo nosso país, e aí vem então eu apoiando ele, demais amigos também participando disso. A gente conseguiu aí levar a mensagem para grande parte da população de Patos, e por conta disso ele se tornou até muito votado aqui. José Luiz, você também é instrutor de tiro. Durante a gestão Bolsonaro, o acesso às armas foi flexibilizado, o que popularizou os clubes de tiro Brasil afora, inclusive aqui em Patos de Minas, mas esmoreceu na gestão Lula com a volta de algumas restrições. Você acredita que isso impactou na procura pelo hobby na cidade? Aproveite também para falar da comunidade dos CACs no município e também da sua atuação. Isso aqui eu falo com muito orgulho, porque são pessoas, viu, esses CACs aqui em Patos, são pessoas que, primeiro aqui eu já quero deixar um aviso para quem deseja casar, dê preferência para um CAC, porque o CAC, ele não tem processo na justiça, ele faz um teste psicológico, então ele não vai ter problema com a justiça, senão vai ser doido. Então, o CAC hoje, ele, na gestão Bolsonaro, foi, como você disse, flexibilizado, mas entre aspas, né? A gente tem que cumprir uma série de requisitos, são as 10 certidões, no mínimo, aí, criminais, negativas criminais que a gente tem que apresentar, tem que fazer, como eu disse, o teste psicológico. Então, são pessoas que não têm problema com a justiça, não terão problemas em ter a arma ali para praticar seu esporte, para poder fazer a sua caçada, que hoje nós encontramos, infelizmente, tomados aí no campo rural por javalis, então tem que caçar para combater essa espécie que prejudica o meio ambiente, a produção também das lavouras, e também tem aqueles que gostam de colecionar, e é importante falar também que o tiro foi o esporte que trouxe as primeiras medalhas olímpicas do Brasil em todos os torneios olímpicos, então é um motivo de orgulho do nosso país, e realmente naquela época tinha menos dificuldades em questão de burocracia, mas na seriedade para deixar apenas o cidadão de bem a ter arma, naquela época tinha. Agora, com esse governo, foi dificultado algumas coisas, ainda se faz alguns processos, porém, um pouco mais de restrição. Entendo que o governo de agora fez isso por apenas vingança, né? Porque a gente sabe que não são as armas legalizadas que cometem crime no nosso país. Tanto é que, naquela época, foi flexibilizado o número de armas, por isso houve a crescente na aquisição, tudo mais em relação a armas de fogo, e os crimes abaixaram. Então, é importante a gente passar, né, essa visão de que mais armas não cometem crimes, beleza? Na gestão passada, ao lado do professor Daniel, José Eustáquio e Vitor Porto, você fazia parte do grupo dos vereadores mais jovens eleitos naquela ocasião. Você acredita que o interesse pela política está aumentando entre os jovens? Como é que você vê a importância? Eu creio que o interesse político ele vem aumentando na população em geral. E com isso acaba refletindo também nos jovens, né? Hoje nós temos aí a vereadora Brenda Évora, a mais nova da Câmara. Depois dela, se eu não me engano, sou eu, né, com 32 anos. Então, os jovens, eu entendo que eles têm que participar, né, começar a já se amadurecer para essa vida adulta, porque a política, muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, só que não tem como. Ela é importante demais na nossa vida, querendo ou não, né? Muitas pessoas usam que política, religião, futebol não se discute. As outras, o futebol você pode brincar com o outro ali, religião é uma coisa sagrada, só que a política faz toda a diferença na nossa vida. Vocês viram recentemente a polêmica do Pix, né? Foi no campo da política que decidiu que ia ser colocada ali para aumentar o monitoramento, né, das movimentações bancárias, e depois foi através da política também, né, através de discussão, que essa decisão foi voltada atrás. Então, é muito importante que toda a população, não somente os jovens, né, venham a entender sobre a política e ter esse interesse. Votos. José Luiz, agora que você possui 4 anos de experiência na política patense, quais desafios acredita serem os mais difíceis de serem enfrentados aqui em Patos de Minas? Pois bem, eu vejo que um dos grandes desafios é a causa, né, de comoção aí da cidade toda. É a questão, principalmente, eu acho que dos moradores de rua, dos dependentes químicos que estão espalhados pela nossa cidade. Mas, infelizmente, pelo que eu tenho visto, Sabrina, é uma situação que acontece em todo o país também, viu? Infelizmente, aumentou esse número, principalmente depois da pandemia, quando aquele fica em casa, as pessoas
aumentaram essas pessoas nas ruas e por mais que existam legislações, não é tão simples, né? A gente já tentou algumas vezes, provocando a prefeitura, inclusive, para que pudesse fazer a internação voluntária, inclusive, de alguns desses dependentes, para trazer ali mais uma harmonia, né? Uma tranquilidade das famílias quando estão principalmente nos seus lazeres, estão em suas casas, onde que são impactados por isso. Isso, consequentemente, aumenta também a criminalidade. Então, aumenta também o número de roubos, né? Principalmente de furtos de fios elétricos, que foi bastante, diminuiu, mas ainda continua acontecendo aqui na nossa cidade. Inclusive, nós fizemos um projeto de lei nesse sentido, para tentar coibir, né? Que era proibição de comercialização desses materiais sem a comprovação de origem. Então, muitas das vezes, chegava uma pessoa que fez ali o furto, levava para algum desses locais alguns ferro-velhos e vendia aquilo ali, e isso a gente deveria dificultar essa comercialização para evitar também o furto, porque se não vendesse, não tinha o porquê roubar. José Luiz, você provavelmente foi o parlamentar patense que mais repercutiu na gestão passada, com controvérsias envolvendo exoneração de parlamentar, denúncia de ideologia de gênero e até mesmo a ambulância do SAMU, que inclusive lhe rendeu repercussão nacional. A que você atribui aí tantas polêmicas? Vou ser bem sincero, eu acho que é porque eu sou uma pessoa que gosto de manter minha personalidade, a minha essência, sou verdadeiro. Eu acho que isso acaba espantando algumas pessoas, né? Algumas coisas tão simples que aconteciam comigo eram repercutidas, aumentadas, virava uma gigante bola de neve, né? Coisas que não aconteciam com outras pessoas também. Esses fatos aí, porque ideologia de gênero, né? Eu combati algumas vezes, inclusive estou sendo processado agora, tenho que já responder no próximo mês, vai ter uma audiência de conciliação, por não ter feito praticamente nada, né? E as pessoas se sentem aí machucadas, algumas coisas, mas eu acho que mais por conta de um certo vitimismo, e vamos lá responder sem problema algum. Sei que não passei do meu limite, né? Não cheguei a denegrir a pessoa, então vamos lá. E eu acho que mais é por conta disso, minha personalidade, pelo que eu defendo, né? A gente vê o presidente Bolsonaro, olha o quanto ele é perseguido, ele está inelegível por conta de quê? A Dilma, sofreu impeachment pela Constituição. Deveria estar inelegível, ela está elegível. O Lula, condenado, preso, mais de um ano preso, está elegível. O Bolsonaro, por ter encontrado com embaixadores, por ter ficado em cima de um carro de som durante o 7 de setembro, sem estrutura nenhuma do governo, está sendo inelegível por isso, não conseguiu ir após o Donald Trump. Ele foi um dos pouquíssimos, e nem chefe de Estado foi convidado e não conseguiu isso aí. Então, acho que é mais por conta desses posicionamentos, a gente ser verdadeiro, a gente é tão perseguido. Vereador, você teve um aumento de quase 75% de votos nesta eleição em comparação à anterior. E seu nome frequentemente é ventilado como uma alternativa para a prefeitura aqui da cidade. Já lhe passou pela cabeça essa ideia, ou até mesmo alçar voos mais altos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ou também na Câmara dos Deputados? Olha, o meu nome está circulando aí, para mim é uma surpresa sendo falado por você. É claro que algumas pessoas no nosso entorno, amigos, comentam sobre isso, a gente disputar a prefeitura, mas não cheguei a pensar sobre isso, não fiz planos para isso, ainda não tenho, né, essa cobiça ou ambição, digamos, que cada um quiser entender, mas eu pretendo, sim, de alguma maneira, poder contribuir mais, porque nós, vereadores, a gente tem um poder de atuação muito pequeno. A gente, basicamente, fica mais na fiscalização. Até na criação de leis, a gente dificultado a fazer leis. Por quê? A maioria das vezes que vem aqui comandar, né, ordenar a nossa vida, vem de Brasília. O que não é feito em Brasília passa por Belo Horizonte. Então, o residual que sobra aqui para nós, para poder legislar, é muito pequeno. Então, a gente não consegue mandar um grande recurso para uma instituição como alguns deputados conseguem fazer, né? A gente não consegue aí asfaltar uma rua que precisa ser asfaltada
como a prefeitura tem que fazer, a gente não tem esse poder, então é uma vontade, sim, de poder contribuir mais, poder fazer mais, como vereador. O Podemos, partido ao qual o senhor é filiado, também elegeu os vereadores Paulinho do Citrasp e a professora Beth, que, em tese, possuem ideologias divergentes da sua. Como é a sua relação com eles? Bom, com a professora Beth, com o Paulinho, começar pelo Paulinho, porque é a primeira vez que eu vou trabalhar com ele, eu não conheço muito ali das suas ideologias, né, quais são ali os seus focos no trabalho como vereador. Professora Beth, eu tive alguns embates com ela, mas muito pouco. Então, meu relacionamento com ela é muito bom também. Ela, inclusive, o gabinete dela ao lado do meu, né, ela é uma pessoa que defende aí bastante educação. Mas essa questão ideológica aqui na cidade, entre os vereadores, ela foi bastante tranquila, né? Então, eu imagino que agora, porque da vez passada tinha o professor Daniel, abertamente de esquerda, ele mesmo já não era uma pessoa que tocava muito nessa questão ideológica, então a gente atuava mais da Câmara para fora, né? E agora, dessa vez, como ele não entrou, eu entendo que não vamos ter tantos embates, ali houve uma mudança na Câmara, e então eu imagino que essa parte de embate na questão ideológica, direita e esquerda, não vai ocorrer, a não ser que, né, a Justiça, daqui a alguns tempos, venha mudar o entendimento e ele retorne, e entre até outros que podem ser de esquerda. E de forma breve, como é que você vê a chegada aí dos novos políticos na Câmara? Eu vejo com olhos bons, né? Eu vejo que estão ali cheios de energia, vontade, e já estão demonstrando isso para fazer um bom trabalho. Tomara que continue assim, porque a política ela não é tão fácil. A gente tenta fazer alguma coisa, mas não é tão simples como a gente gostaria que fosse. Então, a gente, às vezes, em alguns momentos, a gente fica decepcionado, fica frustrado, né? Porque a gente quer quase mudar o mundo, mas, como eu disse, o papel do vereador ele não é tão grande assim. Então, acaba que a gente tem que se colocar no lugar, ter resiliência e poder trabalhar, né, corretamente para a população, para que a gente não se desgaste, a população não fique desgastada conosco também. Então, desejo aí boas-vindas a ele, inclusive já tenho um relacionamento bom ali com alguns, né? O Leomar, por exemplo, foi professor meu no Guilherme de Melo, a gente atuou aí no Grupo Direita Minas, atua ainda, temos as mesmas visões, e vários outros aí que eu já conhecia. Ainda sobre o trabalho para a gente fechar, a gestão Falcão não enfrentou muita dificuldade em aprovar projetos na gestão passada e com a reeleição da maioria dos parlamentares, esse cenário tende a se repetir. Conta para a gente como é que você vê essa situação e a necessidade de fiscalização e oposição ao Poder Executivo. Eu acho que não seria... A oposição ela tem que acontecer, mas não no sentido de uma oposição burra, mas no sentido de se manter vigilante. Eu entendo que a prefeitura ela fez um excelente trabalho, o Falcão não à toa foi votado, né, muito bem dessa última vez, primeiro prefeito reeleito, tudo mais, parabéns para ele e a sua administração, só que a gente tem que se manter vigilante, porque quando a gente fala prefeitura e Falcão, não é só, quando a gente fala prefeito e Falcão, né, desculpe, não é só o Falcão que a gente está ali questionando alguma coisa, mas sim toda a sua prefeitura. Então, uma estrutura ali, secretários, diretores, então, coisas boas podem acontecer. E na política, Sabrina, a gente sabe que ela nos ensinou muitas coisas. A gente sabe que muitas coisas ruins aconteceram, então por isso a gente tem que se manter vigilante e nem por isso ter 100% de confiança. Então, está olhando o que está acontecendo, mas, como você disse, nos primeiros 4 anos, nos 4 anos, né, de mandato dele, muitas coisas passaram por lá, coisas boas a gente aprovou, mas algumas outras teve que ser questionadas, inclusive por mim, mas eu acho isso saudável, porque algumas dessas coisas que não só por mim foram questionadas, por outros vereadores também, acabou ali tendo uma certa mudança, inclusive melhorando o que estava sendo proposto. Então, é importante esse questionamento, mas não pode ser um questionamento burro, um questionamento querendo apenas visar politicamente, visando ambição política para derrubar um oponente. Isso não pode acontecer, não é saudável. E para fechar, gostaria então que você deixasse uma mensagem para os seus eleitores, para todos que nos ouvem e assistem, e claro, para todos os patenses que você irá representar aí nos próximos 4 anos. Mais uma vez, muito obrigado
a Rádio Jovem Pan por abrir esse espaço, porque não é só pelas nossas redes sociais que a gente consegue comunicar com a população, né? Então, agradecer a vocês, esse espaço que me proporcionou, começou aqui praticamente a minha carreira política, agradecer até o Caio também, que é uma pessoa que trabalha com vocês aqui. A gente tem a parte ideológica um pouquinho oposta, mas foi ele que fez a primeira matéria minha a respeito dos outdoors, ali então também começou. Agradecer a população que votou em mim, né, meus 1.663 votos, e também agradecer aqueles que, mesmo não votaram em mim, que torceram por mim, porque a campanha de vereador ela é muito difícil, tanto para o candidato quanto para o eleitor, porque provavelmente o eleitor tem 5, 10 pessoas que gostariam de votar, acabou preferindo aí por mim, mas torceu por mim. E vou trabalhar independentemente, não só para quem votou em mim, mas para toda a população. Fazer um mandato aí, digamos, 2.0, turbinar, continuar da mesma pegada, criando projetos que sejam interessantes, não só apenas nome de rua, nome de creche, como era uma tradição, e também fiscalizar, estar aí na rua batendo papo com o pessoal para saber o que nós precisamos para a nossa querida Patos de Minas. Excelente. Tá, então, José Luiz Borges Júnior, reeleito para a gestão 2025-2029, como ele mesmo disse, com 1.663 votos pelo Partido Podemos. José Luiz, que 2025 seja de excelentes trabalhos para você. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Fique com Deus. Ótimo final de semana. Bolsonaro 2026.